E aí, torcedor colorado, hoje é terça-feira e com isso tem atualização sobre o futebol feminino no Rio Grande do Sul e no Brasil, aqui na Rádio Inferno. Lembrando que estou aqui com o apoio da KTO, acredite nas probabilidades, aposte na KTO, utilize o promo code INFERNO, ganhe 20% de free bet. E a KTO, que está sempre colocando lá várias odds do futebol feminino. Dessa vez a minha múltipla acabou não batendo, o Cruzeiro me deixou na mão ali, acabou empatando com o Real Brasília fora de casa, mas eu acertei lá na primeira, nessa segunda eu acabei não acertando, mas sempre vou trazer dicas da KTO para vocês. Lembrando, curte esse vídeo, né? Deixa o teu like, deixa o teu comentário aqui embaixo, qual conteúdo sobre futebol feminino vocês querem ver aqui na Rádio Inferno e se inscreve no nosso canal. Bom, vou começar pelo Campeonato Brasileiro porque estão definidas as quartas de final do Brasileirão. Estão definidas, o Internacional está classificado, o Grêmio não se classificou, eu vou trazer isso para vocês. Eu vou começar com o giro da rodada, porque o Corinthians venceu o Bahia por 5-1, Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 2-1, o Ceará e o Atlético Mineiro empataram em 1-1, o Grêmio perdeu em casa por 3-0 para o São Paulo, Ferroviária venceu o Kinderman por 3-0, Real Brasília e Cruzeiro empataram em 1-1, Flamengo venceu o Internacional por 2-1 e o Real Ariquemes perdeu por 3-0 para o Santos por VO. Fica até o final desse vídeo porque eu vou explicar o que aconteceu com o Real Ariquemes, um assunto muito sério que a gente precisa trazer aqui. Antes disso, eu só vou trazer para vocês, claro, a tabela de classificação, porque o Inter está classificado, o Corinthians ficou na liderança com 37 pontos, Palmeiras segundo colocado com 35, Ferroviária é a terceira com 34, Santos quarto, fechando o G4 aí com 32, Flamengo o quinto com 31, o Internacional, que perdeu uma colocação, ficou em sexto com 28, São Paulo sétimo com 25 e Cruzeiro oitavo, fechando a zona de classificação com 22 pontos. Em seguida vem o Grêmio com 19, Kinderman também tem 19, Real Brasília 11º com 17, Atlético Mineiro, que escapou aí do rebaixamento, 12º com 16 pontos, Bahia o 13º com 13 pontos, já rebaixado, Atlético Paranaense 14º com 10, Real Ariquemes 15º com 9 e o Ceará somou um pontinho apenas, né, contra o Atlético Mineiro na última rodada, ficou na lanterna do campeonato. Então essa foi a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e com isso temos o chaveamento. Corinthians enfrenta o Cruzeiro, Palmeiras enfrenta o São Paulo, Santos enfrenta o Flamengo, Ferroviária enfrenta o Inter. Quem passar entre Inter e Ferroviária enfrenta ou São Paulo ou Palmeiras. Então esse é o lado do Internacional ali no chaveamento. Importante a gente falar sobre isso porque se o Inter passar, ainda não enfrenta Corinthians, né? A gente só tem chance de pegar Corinthians lá na final e seria muito interessante ver as gurias chegarem de novo, né, numa final de Campeonato Brasileiro. Ano passado isso foi um feito inédito, podia se repetir esse ano, quem sabe daí com um título. Bom, o jogo das gurias coloradas não foi dos melhores, as gurias deixaram a desejar mais uma vez em desempenho, acabaram perdendo para o Flamengo por 2-1. A Bruna Benítez até deu uma declaração no intervalo falando sobre a postura da equipe, que não era tanto uma questão tática que estava faltando, e sim uma questão de postura, né, por parte do elenco ali, de buscar um pouco mais essa vitória, de fazer as coisas de repente como o Maurício Salgado pediu. E o Inter precisa sim melhorar seu desempenho se quiser vencer a Ferroviária. O gol do Inter foi marcado pela Fabi Sandoval, o Flamengo marcou com Mona Lisa e com Leidiane. Então as gurias coloradas acabaram perdendo justamente para o Flamengo uma colocação, vão enfrentar o terceiro colocado, que é a Ferroviária. O primeiro jogo é aqui, segundo jogo fora de casa. As gurias gremistas acabaram não se classificando porque perderam para o São Paulo por 3-0, elas que precisavam vencer, né, o seu jogo, acabaram tomando uma goleada em casa. Na minha visão, as gurias gremistas perdem e acabam não se classificando por uma questão realmente de mal montagem do elenco. Achei que o elenco do Grêmio foi mal montado esse ano, a base se manteve, isso foi importante, mas o Grêmio não teve uma reposição para Carla Alves, meio-campista, que foi para o Real Brasília, e nem para a Luane, que foi vendida, que para mim era o grande destaque do Grêmio da temporada passada. Então o Grêmio acaba deixando a desejar nesse sentido, acabou também trocando de técnico, a parte saiu, entrou o Felipe Endres, que precisa de um tempo de adaptação, porque é um técnico que nunca tinha atuado com o futebol feminino, então o Grêmio demorou para se adaptar em relação a isso e ainda vai precisar de mais tempo para essa adaptação ocorrer. O Grêmio tem apenas o Gauchão para disputar, né, aí no segundo semestre. O Internacional ainda vai ter Libertadores, além do mata-mata do Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio vai ter só o Gauchão, vai ter um tempo para se preparar por lá.
Outro time gaúcho que eu acho importante a gente citar é o Juventude que se classificou antecipadamente para a Série A2 do ano que vem, acabou ficando de fora da final. Na semifinal, as gurias da Serra acabaram perdendo para o Misto de Mato Grosso. Os dois jogos foram 2-0 para a equipe de lá, né, para a equipe mato-grossense, então acabaram ficando de fora da final, mas é uma campanha histórica das gurias do Juventude. Tomara, a gente torce muito para que o clube continue investindo nelas, para que ano que vem, quem sabe, elas consigam essa classificação aí para a Série A1. E o assunto mais importante do dia é o Real Ariquemes. O Real Ariquemes não entrou em campo contra o Santos e isso já havia sido comunicado para a diretoria do clube. O que aconteceu? As gurias acabaram fazendo um protesto contra o clube porque no ano passado se teve aí uma promessa de que teria investimento maior nelas, né? E aí eu vou trazer aqui uma fala, né, de uma das atletas que não quis se identificar para as vibradoras. Mas a fala é, não foi só pela falta de salários, foi muito além. Foi pela falta de respeito, de investimentos, de programação, foi por tudo. Foi pelo descaso com a modalidade e a única forma que a gente encontrou de mostrar isso foi tomando essa atitude. Quem joga futebol nunca quer passar por isso, mas a única forma que a gente encontrou foi ter uma atitude mais drástica para mostrar que as coisas não estão evoluindo em certos lugares. Ou seja, após conquistar o acesso à primeira divisão no ano passado, o Real Ariquemes acabou prometendo umas mudanças estruturais, prometeu mais investimento e não cumpriu. Isso atrapalhou muito, né, ao longo do ano. Inclusive, a arbitragem reclamou que o Real Ariquemes não estava repassando o valor da CBF para eles, então o problema, né, o buraco é muito mais embaixo. A gente fica muito triste com essa situação. A gente deseja toda força aí para as meninas do Real Ariquemes, que elas possam ano que vem voltar a ter investimento, que quem está lá perceba o quanto é importante, o quanto eles estão mexendo aí com o amor e com a vida dessas meninas, porque tudo que elas querem é jogar futebol e infelizmente a gente está vendo um descaso enorme por parte do Real Ariquemes com essas meninas e isso nos deixa muito triste. Lembrando, o VO acabou valendo por 3-0 aí para o Santos, o Real Ariquemes está rebaixado para a Série A2 do ano que vem. Gente, infelizmente encerrando esse vídeo com um assunto muito triste, mas válido lembrar que nesse final de semana ou na segunda-feira, ainda não está definida a data pela CBF, teremos as quartas de final do Campeonato Brasileiro. O Internacional enfrenta a Ferroviária. Quem sabe o Inter não consegue aí uma vaguinha para a semi. E se inscreve lá na KTO, se inscreve também aqui no nosso canal. Eu volto na próxima terça-feira com mais atualizações sobre o Campeonato Brasileiro Feminino.